Bem-vindos a mais um episódio do Professor Mala Responde. E no episódio de hoje, o assunto é depilação definitiva. Vamos às perguntas. A pergunta do João. Acho que o meu equipamento, a duração do pulso está invertida. Quanto mais eu aumento a duração do pulso, mais o paciente sente, professor. Isso está correto? Pergunta importante do João, hein? Principais motivos das queimaduras na depilação definitiva? Pergunta da Cecília. E por que você não gosta da técnica de varredura? Pergunta a Sofia. Bora lá, logo vamos responder as perguntas. Mas antes, deixa eu fazer um agradecimento, né? Batemos rapidamente aí os 10 mil inscritos no canal, então já quero deixar um agradecimento. Quero solicitar que vocês deixem o joinha de vocês, né? Deixem a curtida de vocês, ativem as notificações para receber os próximos episódios aí do Professor Mala Responde, os nossos conteúdos. E principalmente, compartilhe aí com as amigas que trabalham com depilação definitiva ou que gostariam de trabalhar com essa excelente técnica que aumenta muito o valor, aumenta muito o ticket dos nossos tratamentos dentro das nossas clínicas. Mas bora lá, vamos responder as perguntas. Pergunta do João. Acho que o meu equipamento, a duração do pulso está invertida. Quanto mais eu aumento a duração, mais o paciente sente. Isso está correto? Pergunta o João. Não, João, não está correto, né? Durações de pulso significa o quê? O tempo da liberação da fluência, né, da quantidade de energia depositada no paciente, né? Então, tempos curtos agridem mais, tempos longos agridem menos. Como que a gente trabalha com esses tempos curtos e tempos longos? Pacientes com fototipos mais baixos, a gente vai usar tempos curtos, né? Porque eu não tenho sistema de competição melanina da pele com melanina do pelo, então eu posso ser mais agressivo. Já nos pacientes de fototipo elevado, eu uso duração de pulso mais longa exatamente para proteger. Se o teu equipamento está com essa duração de pulso invertida, entre em contato com a empresa fabricante e relate o problema, né? Porque eles têm que resolver. Isso não está correto. Excelente pergunta do João. Segunda pergunta, principais motivos das queimaduras na depilação definitiva? Pergunta da Cecília. Principal motivo, não tenha dúvida nenhuma, que é erro de programação, né? Falei de uma programação de extrema importância que muitas vezes a gente não sabe utilizar, que é a duração de pulso. Segunda situação, fluências, né? Fluências muito altas, então situações relacionadas à programação. Quando o meu problema é erro de programação, eu tenho toda a região que eu apliquei queimada, né? Volta e meia tem alunos que me mandam assim a foto de 2, 3 pontos de queimadura e perguntam, professor, onde eu errei na programação? Normalmente quando eu tenho um ou outro ponto de queimadura, não é erro de programação. Onde pode estar o erro? Um erro, por exemplo, de posicionamento de manopla, né? Posso posicionar a minha manopla um pouquinho inclinada, nessa inclinação acaba gerando um ponto de maior aquecimento e uma queimadura. 2 disparos do mesmo ponto, né? Por exemplo, pode correr o risco de queimadura. Pelo preso na manopla, pode acontecer risco de queimadura. Uma pele desidratada, pode acontecer risco de queimadura. E daí são pequenos pontos. Então, diferença do erro de programação, praticamente toda a área queimada. De alguns pontos de queimadura, normalmente erro de prática clínica. Interessante essa pergunta da Cecília. Terceira pergunta da Sofia. Por que você não gosta do sistema varredura? Primeiro, tá, pessoal? O sistema varredura ele foi criado exatamente para gerar menos concentração de energia, né? Menos concentração de calor. Isso para mim já é um problema, tá? Eu gosto de uma técnica agressiva porque a técnica agressiva me gera, né, maior tendência de chegar na depilação definitiva. Daí vocês me perguntam, professor, mas não aumenta o risco? O risco principalmente de queimadura? Quando o equipamento é bem programado, a técnica pontual não gera aumento do risco de queimadura, tá? Mas muitos dos problemas que estão acontecendo no mercado, da falta de resultado, de efeito rebote, ele vem por uma técnica de varredura, que não tem tanta comprovação, né? Não é que ela não tenha comprovação científica, ela não tem a quantidade de comprovação científica da técnica pontual. Então, eu prefiro muito mais uma técnica de pontual bem feita para a gente atingir os resultados na depilação definitiva. Galera, estamos indo para a reta final aí do nosso Professor Mala Responde, de mais esse episódio. Gostaria de novamente pedir aí a curtida de vocês, né? Ativem aí as notificações, o sininho, compartilhem, né? Compartilhem esse vídeo aí com as amigas e não deixem de se inscrever no canal, agora rumo aos 20 mil inscritos.